uma coisa que me inquieta. Fruto de esses dias entrar no TikTok, eu vejo muitos vídeos ultimamente estão a surgir na minha lista, né, do TikTok. Sim. Que é esse grande conflito entre o Deus dos africanos versus o cristianismo que os Mundele trouxeram para aqui, para a África. Não, isso é só mais um sistema para nos dominarem, nos continuar com o colonialismo. Nós africanos temos os nossos ancestrais, devemos acreditar. Mas quantos deuses existem, mano? Existem vários. Quem devemos simplesmente adorar? Existem vários deuses, vários e uma variadíssima de deuses. Mas todos esses são cópia fraca do real Deus Elohim. E quem é esse Deus? O Criador dos céus e da terra. É assim. Não pode ser, desculpa, deixa-me só... Vai falar. Não pode ser, por exemplo, uma teoria que trouxeram para nos manipular. Seria bom se assim fosse. Por quê? Do mesmo modo que eles dizem que é uma teoria conspiradora, eu também diria que a teoria panafricanista também é conspiradora contra o cristianismo. Mesma coisa. Eu acho que estamos em realidades diferentes. Deu para perceber? Porque o panafricanismo não deixa de ser também uma teoria. Também é um sistema de pensamento que visa a resgatar, fazer valer as filosofias africanas. E dentro das filosofias africanas, o que é a filosofia africana? É a tipicidade africana, diz-de o traje, a comida e convicção filosófica sobre a vida, sobre Deus, a música, é nada mais do que uma identidade cultural que caracteriza um povo como único no mundo. E é claro que cada povo tem a sua identidade. Cada povo tem assim a sua teologia, teos, estudo, a convicção sobre Deus. Só que, às vezes, a percepção sobre Deus é influenciada através da tua cultura e subcultura. Grande parte das convicções que nós temos sobre Deus não é real. É porque, assim, o teu círculo social, a tua experiência, o teu histórico pode distorcer o teu óculo para ver a Deus. Deus pode ser visto de acordo com o que eu sinto, mas os meus sentimentos não é a realidade sobre Deus. Pode ser de acordo com a minha história de vida, mas pode não ser. É preciso que se faça uma separação do preconceito, do escravagismo. Separam mesmo assim, ok, o colono veio, manipulou, trouxe isso e veio com a religião ali dentro. Até veio com a religião não, porque quase todas as nações têm convicções religiosas. Eles não entendem. O ato de ligar-se a essa questão de ancestralidade é uma necessidade de submeter a uma identidade superior. E esse comportamento é um comportamento religioso. Só que a questão aqui é a quem nós nos dirigimos. É que tá conseguindo entender, né? A quem nós nos dirigimos. E a quem nós nos dirigimos é influenciado de acordo com o nosso nível de intelectualidade. Mano, não é ofender. Eu falo isso. Se vamos chamar para ir num podcast ou outro para falar sobre isso, mas aqui estamos no melhor até. Eu estava à espera em um lugar para me perguntarem isso, mano. Eu queria ficar assim tão à vontade. É assim. Quando tu estudas a história da religião, a história do cristianismo, primeiro, quem veio colonizar não trouxe cristianismo. Trouxe religião católica, que é resultado da unificação entre o paganismo e um pouco de percepções aparentes cristãs, mas não era. O cristianismo era o que Cristo funda mesmo, a igreja primitiva e todos os outros que morreram para o defender, e depois o cristianismo foi golpeado através do Constantino. Dizem que Constantino fundou o cristianismo, é um erro. Porque cristianismo, quando você estuda, é uma corrente de convicções, é uma corrente de convicções de quem segue as pegadas de Cristo, conforme está na Bíblia. Todo aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Então, o cristianismo não é Constantino, porque Constantino foi mitraíta. Era um astrólogo que adoravam Deus Sol. Isso foi a convicção teológica de Roma, que aprenderam na Grécia, quando eles foram destruir a Grécia. A Grécia também aprende esse politeísmo no Egito, porque Egito, que anda a falar dos deuses, Egito não teve a convicção sobre Deus verdadeiro. Vou te dizer uma coisa. Toda nação que distorceu a convicção sobre Deus, violou os princípios fundamentais do ser humano, escravizou.
Toda nação que não teve Deus verdadeiro escravizou. Ok. Você não vai ver os judeus a escravizarem, é judeus a serem escravizados. Tu não vais ver cristianismo a matar, primitivo a matar. Tu vais ver se corrompem, distorcem a convicção e depois se tornam mau. O cristianismo que trouxe-se pelo catolicismo, o que é catolicismo? Católico, universal. É conjunto de convicções. Um pouco das ideias cristãs, das ideias egípcias, das ideias da Grécia. O politeísmo foi Grécia, porque assim, quando eles vencem um povo, pegam a filosofia dele e pegam a religião dele. Por quê? O poder de uma nação sempre teve na sua espiritualidade. Quando distorcem a tua convicção sobre Deus, você tem como ser vencido. Yeah. Só isso. Então, a Roma papal, Roma pagã, a Roma papal teve sua religião, nunca teve sem religião. E não era cristã. Vais ver que é ela que escraviza os judeus. Tornaram os judeus como colono. Porque sempre que uma nação rejeita Deus, maltrata, tu vais ver os cananeus, os jebuseus, esses todos eram nações que matavam, faziam sacrifícios aos Moloques. As pessoas não gostam de falar disso, mas têm que entender. A distorção sobre convicção, Deus faz maltratar. O colono que veio aqui, sabe por que ele veio? Primeiro, Egito, que andam a falar do Kemet, Egito não é evidência sobre o verdadeiro Deus, porque maltratava. Era idólatra. Tinha coisas dele estranhas, sobrenaturais. Tinha um outro Deus. Eu estou a dizer isso, não é panafricanista, não gostaste, tudo bem. Porque eu preciso já também falar em Angola, porque está a ter muita intolerância religiosa por parte deles. Nós temos que falar, tipo assim, eles podem falar que nós estamos errados, mas não está a ter alguém que fale também com o peso da evidência. Eu não tenho receio disso. Quem trouxe essa coisa de tipo de Jesus que eles trouxeram aqui, já era uma convicção distorcida. Porque o catolicismo amorteceu, suplementou, destruiu, retirou a essência quando ele apagou a Bíblia. Por que não falam de William Tyndale? Por que não falam de John Hussey? Por que não falam de John Wycliffe? E por que eles morreram? Porque o papado destruiu o cristianismo, transformou o catolicismo como uma religião universal, destruindo Cristo, transformando-se em vicários filho dei, o substituto do Filho de Deus. Distorceu o conceito de salvação. Só que quando começou a se levantar opositores que perceberam que o cristianismo afinal não é nada desse, isso aqui é papa, não tem, porque eles depois tiraram a Bíblia. Quem lia a Bíblia ia para a cadeia. Por que não estudam também sobre as pessoas que foram mortas por causa da Bíblia? Por que não falam? Como é que uma religião vai ser assim tão perseguida na história e você tem que desconfiar, mano? Tem alguma coisa aí? Então, quando o Papa fez isso, começou-se a levantar os valdenses, não sei o que, esses todos, era por quê? Porque eles perceberam que isso aí não era nada religião cristã, era catolicismo, as leis eram de papa, tudo era papado, criou-se o catecismo. O catecismo, que não é aquele livro, o meu pequeno catecismo. O catecismo é o conjunto de doutrinas da Igreja Católica. Igreja Católica é uma religião diferente do cristianismo. Tudo é diferente, não tem nada a ver com o cristianismo, as pessoas não sabem disso. Foi por este motivo. Por que eles vieram para essa África onde nós estamos? Primeiro, a África já existia e já tinha beneplácitos. Ok, tudo bem. Por que a África não evoluiu tanto? Porque nós estamos muito distantes da evolução. O deserto de Saara separava muito e ninguém queria arriscar para vir aqui porque era um risco de morte. Já se fazia intercâmbio cultural. Os árabes já vinham na África buscar as flores para fazer os perfumes. A geografia funda-se por meio disso, que é a descrição da terra, porque eles viajavam para fazer. Naquela terra tem isso e tal. Os primeiros a entrar em África não são os portugueses, já vieram muitos. Mas eles iam mesmo para fazer negócio, trocas de meio, de recursos que tinham. Quando a Roma, que era a potência mundial, o reino que abrangia os outros reinos, começou a ser atacado através do protestantismo, criou uma ruptura grande. E eles começaram a perder poder.
Porque se ele só controla Roma, não consegue controlar outros povos, então ele não controla o mundo. Essa desinstabilidade ele fez fugir do lugar, se esconder num sítio para refazer-se. Foi ali que a Roma, na pessoa da Igreja Católica, porque católica é Roma, é um sistema político que tem uma religião dele própria, é uma religião estatal, é um Estado, é um mundo. Deu para perceber? Então eles queriam controlar o mundo. Foi assim que começaram a querer, foram para a Arábia, já encontraram o islamismo. O islamismo é uma religião, é irmã do judaísmo por causa do Ismael. O Alcorão é uma cópia fraca da Bíblia. Não tem nada diferente. A ação Alá é Deus. É a mesma crença que os judeus tinham. Que é o Elohim, no plural, que indica o único Deus só. É a mesma coisa. É uma cópia fraca do judaísmo, do cristianismo. Islamismo não é uma coisa diferente. Só que, quando a Roma tentou entrar lá, já encontrou uma convicção que tinha influência do judeu. Não conseguiu. Entrou para a Etiópia. Por que a Etiópia não foi colonizada? Porque a Etiópia já era judeu-cristã. Todas as nações que tinham já convicções muito avançadas sobre Deus não foram mexidas. O preto, o negro não tinha cristianismo. O cristianismo é bem africano e você não entende. Teríamos mais tempo para te explicar. Veja bem. Nós temos tempo. Muito bom. A Etiópia, se tu estudares na história bíblica, vais ver o Filipe e o Etíope. Por que ele via ler os livros dos judeus? Porque eles eram pretos judeus. Eram judeus por religião. Sim. Só que depois começou-se a falar daquele a que eles esperavam. Até os próprios judeus, os etíopes, esperavam o Messias. Tanto é que depois houve muita confusão, porque sempre houve contrafação. O diabo sempre atacou, tipo, vai vir um verdadeiro, começou a enviar bué de messias falso. Falsos cristos existiram muito antes de Jesus vir. Por isso é que foi muito difícil lhe aceitarem. Já existia falsos? Muitos antes de virem. Por isso é que houve dificuldade. Estudam mais ao fundo, além da Bíblia. Apareceram muitos. Por isso é que Gamaliel... Há uma história, Gamaliel fala assim, bem, naquela época já houve fulano, desistiu, caiu, apareceu fulano, caiu, não sei o quê. Depois ele disse assim, se esse for falso, Deus vai dizer. É porque já existiram muitos antes, por isso é que foi difícil aceitar. Porque antes de vir o verdadeiro, houve muita contrafação. Já houve muitos messias que apareceram. O Haile Selassie, que é tido como Messias hoje, dentro da Etiópia, que os Rastas são praticamente judeus. O cristianismo chega na Etiópia. O senhor que estava a ler o livro de Filipe, o cristianismo chegou lá, porque eles estudavam o livro dos judeus. Queriam perceber se o Messias é como. Então eles perceberam, aí começou a entrar. Então a Etiópia era judeu-cristão. Catolicismo não conseguiu entrar lá porque era um país africano com bastante inteligência e tinha convicção própria sobre o verdadeiro Cristo da humanidade. E foi assim que eles conseguiram adentrar para a África. Não existia cristianismo aqui. Qual era a religião predominante aqui na nossa África subsaariana? Não tinha. Tinha assim. Quando se fala assim religião predominante... Naquela altura, antes do colonialismo, né? O que é que... Porque a teoria que hoje os pan-africanistas defendem é que nós temos nossa religião, sim, Deus... Não, todas as nações, no ponto de vista geográfico, filosófico, teocrático, têm uma convicção sobre Deus. Isso não é problema. Não é que era tipo na Ásia, tem uma predominância. Sim. Não sei que tem uma predominância. Mas as convicções que têm-se sobre Deus é influenciada às vezes por um nível elevado de ignorância. Roger Morel, no livro que eu pedi para ler, ele diz assim, em todas as nações, quanto maior for o nível enquanto houver um maior nível de ignorância, lá vai reinar superstição.
É claro que aqui tínhamos nossos cultos, nossos deuses. O que é que nós adorávamos? Nós adorávamos espíritos dos nossos antepassados, tínhamos essa relação. Isso não era novo. Na Grécia também tinha. No Egito tinha. Até chegou um pouco que começou a influenciar o judeu, que é chamado de espiritualidade, que falam que porque espiritismo é isso. É a convicção, ou melhor, é a relação que nós temos com os espíritos dos nossos antepassados. Por isso é que espiritismo torna-se uma religião baseada na crença dos nossos espíritos. Estás a ver? Quer dizer que ela é uma crença base que funda-se na teoria da reencarnação. É uma teoria filosófica que surge através do dualismo platônico. Corpo pós alma, espírito. Estás a ver? A convicção, por exemplo, de espírito que o cristianismo tem é muito diferente das outras. Para perceber. O que é realmente o cristianismo, né? Cristianismo é uma religião de Cristo, é um método de ligação, que segundo Cristo diz que ele é o caminho e a verdade. É um conjunto de ensinamentos que vem da pessoa de Jesus. Cristão é aquele que segue as pegadas de Jesus. Isso é que é cristianismo. Conforme eu podia falar, budismo. É uma religião centrada nos ensinamentos de quem? De Buda. Cristianismo é uma religião centrada nos ensinamentos de quem? De Cristo. Ok? Aqui sim já tinha nossa espiritualidade, tinha. Mas agora, tem-se um grande erro de pensar. Por exemplo, na Babilônia. Babilônia tinha uma religião. Por que Deus permitiu que os hebreus passassem na Babilônia? Era porque a convicção deles não era certa, mas eram filhos de Deus. Deus queria que existisse um povo que isse lá acabar com a ignorância ideológica sobre Deus deles. Não era que ele suplementava, ok, vocês são sinceros, creio no vosso espírito, tudo bem, mas eu preciso vos centralizar. Vamos tentar corrigir isso. Prepara a nação judaica. O mundo todo. Eu falo isso sem medo. Tem uma câmera que eu posso olhar assim? Tem aquela que está aí. Vocês podem não gostar do que eu vou dizer. Yeah. Mas eu falo por convicção própria. O mundo todo, sim, dependia mesmo do judaísmo para entender a verdade sobre o Deus que todas as outras nações pensavam que entendiam que era o verdadeiro. Não tem outro modo. Não tem outro modo. Então eu acredito desta forma. Quem nos escravizou não foi cristianismo. Quem nos escravizou foi o catolicismo. Porque a religião que tu vês aqui, através das colônias que existem até agora, vou te fazer entender uma coisa, só para entender. Yeah. Já viste a história de um protestante que escravizou? Agora que me vem à mente, não. Por quê? O protestante é oposição ao catolicismo. O protestantismo é oposição ao catolicismo. Certo. Mesmo os nacionalistas, estava o espírito de revolta, a luta pelos direitos fundamentais, direitos iguais. Certo. Essa revolta surge num cunho cristão, as pessoas não sabem. Pai de Savimbi não foi religioso. Pai de Agostinho Neto não foi metodista. Dolden Roberto, não sabe disso? Não foram em bolsa de estudo da igreja. Sim. A revolução, a luta contra o colonialismo é por causa de que para entender o colonialismo, eles não entenderam o chamado de Deus. Eles tinham que entender a questão no ponto de vista religioso, porque a ideia do catolicismo não é vir aqui só para tirar o teu dinheiro, é fazer você crer que o Papa é Deus da humanidade. Ok. É só isso. E ponto final. Já que tocou nesse assunto. É só essa questão. Olha, isso fica claro, pessoal. Quem colonizou Angola não é Jesus Cristo. É o papado. Estudem bem o que é o papado. Estudem as leis fundamentais do papado. Estudem o papado é um sistema. É muito poderoso. É um sistema religioso poderoso, político. Eles querem... Por isso é que se tu vês, grande parte do dinheiro que existe, nós temos dívidas, pagamos contas na Igreja Católica, sabe?
Grande parte das terras em Angola é da católica. Por que é da católica? Não podia ser do colono. Quem é o colono afinal? Não, mas as terras não pertencem ao governo. Qual governo? Angolano. O colono anda aqui. Vou te dizer uma coisa que eu falei ontem. Conhece o Loyola? Loyola é o pai do jesuíta. Jesuíta é uma ramificação que surge dentro da Igreja Católica como um movimento contra o protestantismo. Surgiu com a ideia de acabar contra o protestantismo, porque o protestantismo é a luta pelos direitos humanos. Direitos fundamentais, direito à vida, direito à liberdade de culto, sem lhe dizer se vai adorar quem. Por isso é que é protesto. Tem o Martinho Lutero que inaugurou o protestantismo em 1915, depois surgiram outros. Esses. Não se pode entender a política longe da Roma, longe do ponto de vista religioso. A luta não é só política, é espiritualidade. Não, mas eu estou aqui com essa porca na orelha. As terras em Angola pertencem à Igreja Católica. Dentro do Banco Nacional e todos os bancos, esse que falam FMI, é dinheiro da Católica. Principalmente os países que foram colonizados pelo português. Porque a religião oficial de Portugal é quê? católico. Entende isso? O catolicismo não é só política, conforme pensam. Até que política pode ser também religiosa, porque o Estado de Israel é uma... Porque é política? Política é a arte de administrar, certo, a arte de organizar, a arte de gestão dos recursos públicos. É só isso, não é muita coisa. Yeah. Existem várias políticas. O Israel tem uma política teocrática que era baseada nos ideais de Deus sobre como devem viver. Depois é que surgem aquelas políticas, nós falamos política, Estado, por exemplo, laico, separado, não tem religião, é mesmo só a cabeça deles. Mas não tem como existir um Estado sem os ideais de Deus. A tua Constituição, se você vê bem as leis, todas elas vieram de Deus. É muita coisa religiosa lá dentro. O português que entrou aqui, por que não veio um protestante vir colonizar? Por que o protestantismo entra depois? Por que até hoje o protestantismo é olhado com deboche? Porque eles lutam para deter o protestantismo. E o Loyola lutou com força a ferro e a fogo. As grandes máquinas de tortura, grandes massacres foram feitos para os protestantes. Só que depois ele percebeu, através do Tertuliano, que diz assim: o sangue dos cristãos é como semente, quanto mais nos matam, mais a gente se multiplica. E ele percebeu assim, ele disse, bem, a sangue eu acho que não vamos conseguir acabar com o cristianismo. O que é que vamos fazer? Yeah. Vamos usar um sistema ideológico, vamos acabar com a Bíblia sem acabar com ela. Criou o sistema de educação. O pensamento de Yolol, ele tipo imitava Deus. A Bíblia fala assim, ensina a criança no caminho em que deve andar, para que quando ela crescer não se desvia. Mano, educação é poderosa. Se não te ensinarem bem na infância, vais errar bué. Que se te ensinarem bem até os 12 anos, você pode errar, mas não prevalece. O ser humano só é educado até os 12 anos. Por isso é que Jesus só saiu para ir no templo aos 12. 12 anos era sagrado até no Egito. Moisés só foi entregue no Egito. 12 anos é sagrado do ponto de vista da educação. Então o segredo de tudo. A educação só vai até os 12. E o Leão lá percebeu. Ele disse, como é que eu vou fazer o mundo católico? É simples, sem violência. Vamos criar sistema de ensino. Ele trouxe as universidades para aqui. Trouxe os internatos. Trouxe os seminários para formar padres. Padre não é coisa de grande valor. No sistema católico, o padre é o mais baixo que existe. É tido como professor. É tipo, toma o sistema, vai lá, eu quero que você torne as pessoas como nós queremos. É tipo professor, não é grande coisa. Quem pensa que tem uma grande santidade, não tem grande coisa. Padre não tem muito valor no catolicismo. Dentro do catolicismo, o nível mais baixo de empregado que eles enviam para ir sofrer na mata são os padres. Porque eles são dados como missionários. Qual é a missão? A missão é política, tornar o mundo católico e ponto final. As madres, todas elas são missionárias para esse fim. Estás a ver essa questão de que hoje nós temos, como é que é? Essa coisa de meter criança para ir lá, creche. Creche, sim. Por que há internatos onde eu fui, não criam pessoas da minha idade, criam mais pequeno? Porque a robotização já não facilita quando você passa os 12. Já não tem como te tornar o que eles querem.
Exatamente. Já passou. Por isso é que eles recebem uma certa idade. Por quê? Eles vão te incutir um sistema ideológico deles. Você se torna católico sem ser da igreja católica. Por isso é que na França as crianças são bem-vindas, né? Lógico. Até tem direito a É por causa creche, essas coisas, educação. Sim. Quem educa, por isso é que é um erro. Você, tá vendo? Quem mete filho na creche está a violar o direito dele educar o seu filho. Filho, no ponto de vista grego, significa, hebraico, igualdade de gênero. Exatamente. O filho é igual a você e é você que tem que lhe fazer. Não são os pais que têm que conhecer os filhos têm que nos conhecer porque nós já existimos. Quem faz o teu filho é você, porque você é que lhe mete o sistema. Só que quando tu entregas na creche, eles é que colocam o sistema de acordo com os seus ditames. E grande parte dessas creches católicas, até as universidades, eles fazem uma robotização. O Iola, esqueci o nome dele, mas pronto. Ele dizia assim: Anyway. dá-me uma criança até os 12 anos e eu lhe vou ensinar e jamais deixará de ser católico. E muitas instituições pegaram isso. Quem criou a maior força de inteligência secreta do mundo, que dá aula no FBI, no FBI, essa coisa toda, são os jesuítas. A maior força de segurança e inteligência secreta são eles. Eles podem vir aqui, vêm como padre, por exemplo. É agente secreto, ninguém sabe. Okay. Quem muito trabalhou com a Sinfo, com a CIA aqui, foram os padres. Vocês têm que entender coisas grandes, não essas coisas pequenas da escola. Nas universidades, principalmente não católicas, só o sistema de ensino em si, eles fazem uma robotização. Uma das coisas que o Iola queria era violar o direito fundamental à autoprodução, que o ser humano obedecesse todo o ditame manipulador do catolicismo. É fazer com que eles não tivessem opinião própria na escola. Por isso é que eles meteram muitos livros e clássicos dos filósofos deles para fazer o seguinte: você só é inteligente quando reproduz as citações filosóficas. Por isso é que, se tu perceberes, nessas universidades, algumas não tem parceria com a católica, não é à toa, é porque assim, ele é que coloca o sistema de ensino. Ele é que dá o diploma. Okay. Pode não ser, porque a grande preocupação dele, se você abrir tua escola, vamos falar com participada. Mesmo nas escolas protestantes, o sistema que ensinam lá não é o sistema cristão protestante, porque era diferente. O sistema protestante era muito diferente do que o sistema que existe agora no mundo. Era luta. Porque aqui nós vamos fazer pessoas, formação de mente. Quem vai nos obedecer? Ninguém controla mais o mundo do que aquele que te educa. E a grande luta que está havendo no mundo é a luta do sistema de educação. Mas escolas vão abrir, ok, sim, mas nunca vão permitir que surjam gênios. Porque eles já perderam muito. Quando começou a surgir vários cientistas, eles matavam muitos cientistas, porque ameaçava aquilo que são os ideais deles. Okay. Por isso é que eles não querem. Fizeram assim, pá, não vamos matar fisicamente, mas vamos matar intelectualmente. Vamos lhes fazer desejar diploma para se sentirem importantes, mas vamos tirá-los a capacidade de serem realmente importantes. Quem estuda a potencialidade humana, eles estudam muito a psicologia. Então manipulam em torno daquilo que é a sua grandeza. Eles sabem muito bem que o indivíduo bem educado move o mundo. Então eles vão te dar uma dureza da educação tão fraca que você só reproduz. Segundo o fulano de tal diz que só mesmo isso. Se você pensa alguma coisa que vem da tua cabeça, reprovou. Quando te reprovam porque você não coloca uma citação, é porque você não tem opção. Você está diante de um sistema de educação não democrático. É um sistema tirânico. Porque a educação não é me ensinar a reproduzir pensamento, é me ensinar a ser um indivíduo produtor. Exatamente. E o sistema de educação do Loyola nunca foi produtor, foi sempre reprodutor. E ele lutou para destruir a educação protestante, porque a educação protestante é a educação dos Estados Unidos da América, a educação democrática. Estados Unidos da América foi fundado por religiosos protestantes que fugiam da Inglaterra, por isso é que eles falam inglês. É ali onde se fundou a lei dos direitos humanos. Toda a lei que nós temos hoje de direitos humanos foi tudo que um ativista defende. Foram cristãos que lutaram para existir. Por que quando alguém foge daqui, vai para os Estados Unidos da América, entra à vontade? Porque é o país que Deus fundou lá, com o conceito da democracia. Estados Unidos é a oposição a Roma. Papa não entrava nos Estados Unidos. Não conhecem história, mano. Infelizmente.
A história que devia se estudar sobre mundo é isso. E as pessoas ignoram, não é? Vai ignorar e vai ficar perdido no tempo e no espaço e 2 vezes. É bem mal. E aí não sabe por que morre. Eles distorceram tudo, até sobre a vida. Eles misturaram algumas coisas, por exemplo, o dualismo ou o inferno. Inferno é uma doutrina bíblica. Eles só conseguiram acabar o mundo com crença. Porque a crença é que move o teu comportamento. Exatamente. Só começaram a meter, algumas escolas protestantes, sabe como é que foram invadidas? Começaram a colocar alguns estudantes a estudar lá, desde criança mesmo, ele está a estudar lá, pá, se forma naquela universidade protestante, pá. Depois não vai começar também a receber a licenciatura para escrever livros, pois começa a distorcer o conceito da teoria democrática, porque democracia é protestante. É protesto, ativismo é isso. Ativismo não é só aquilo que pensam sem religião. Está errado, mano. Ativismo veio de longe. Os primeiros ativistas eram religiosos. Martinho Lutero. Esse Martin Luther King, que não falam dele, foi reverendo. Para ele conseguir lutar, para alterar a Constituição em defesa dos direitos dos pretos, entendeu o que é direitos humanos no ponto de vista bíblico, mano. Ele viu, não, sem violência. Até o próprio Mahatma Gandhi estudou a teoria cristã para entender isso. Você percebeu? Houve tempo que as pessoas lutavam com guerra. Depois eles perceberam, ok, nós temos direito. E aqui a luta, afinal, é ideológica.